dessa vez ainda que o Banco Central reduziu a taxa de juros, manteve em 15%. Péssimo para quem pega dinheiro emprestado, maravilhoso para quem investe o seu dinheiro. Nesse vídeo, os principais motivos que levaram o Banco Central a manter a taxa Selic em 15%, isso já nos dá uma orientação de como que a taxa Selic deve se manter em 2026 e quais são os riscos da taxa de juro dar aquela caidinha, subir de novo até 2028. Além disso, nós vamos ver também nesse vídeo quais são os investimentos que estão trazendo bons rendimentos nessa época de taxa Selic nas alturas. Fica comigo nesse vídeo, não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal que te ensina sobre finanças, trazendo conteúdo que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. E só tem um jeito de você ficar sabendo de todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente. É descendo aqui, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho para que o YouTube possa te avisar toda vez que vídeo novo for ao ar. Então vai lá, já desce e investe a sua inscrição. A gente até poderia olhar para essa primeira reunião do Banco Central, realizada pelo Copom em 28 de janeiro de 2026, como sendo a primeira reunião do ano para discutir a taxa de juros e aí tudo bem manter em 15%. Mas a coisa não é bem assim. A coisa é muito mais grave. Vou te mostrar agora na tela, pois essa já é a sexta reunião do Copom em que manteve a taxa Selic em 15%. Para você ter uma ideia, nós estamos vivendo o período mais longo de taxa de juro mantida, principalmente em 15% aqui no país. O Copom teve a primeira reunião em junho de 2025, decidiu elevar a Selic para 15%, depois uma reunião em agosto de 25, onde decidiu manter, outubro de 25, novembro de 25, dezembro de 25 e agora janeiro de 26, havia aquela grande expectativa e aquela grande dúvida também, afinal de contas, tantas reuniões mantendo a Selic em 15%. E agora, 2026, ano novo, vida nova, a taxa de inflação reduzindo, como assim? Não seria momento de também reduzir a taxa Selic, uma vez que o próprio Banco Central projeta que ela chegue em 12,25 até o final de 2026? Mas não foi bem isso que o Banco Central mostrou nessa primeira reunião do ano, 28 de janeiro de 26. E também já havia uma expectativa do próprio mercado financeiro em manutenção da taxa Selic em 15%. 95% das instituições financeiras apostavam em manutenção para a taxa Selic. Se a gente olhar para esse gráfico, a gente pode ver o próprio Banco Central tem um acompanhamento aqui da inflação. A linha azul mostra o período já ocorrido. Vejo que ela começou a dar pequenos sinais de queda, porém agora em janeiro já teve uma pequena projeção de pico de aumento aqui. As linhas pontilhadas definem a variação aceitável a partir da meta de inflação que o Banco Central tem, que é de 3%. Se a gente olhar para esse quadro, a gente vê que os últimos 12 meses da inflação fecharam em 4,26%, dando sim um índice em uma leve queda. Porém, ali, no limite superior na linha pontilhada que o Banco Central estabelece. E isso requer ou demonstra ainda um período de atenção. E o que chama a atenção é que no último relatório Focus emitido pelo Banco Central, ele já projetou uma inflação agora para janeiro de 26 em 4,46%, ou seja, um leve aumento em relação aos últimos 12 meses. Se a gente olhar a variação do IPCA, ou seja, o IPCA 15, que é o prévio do mês de janeiro de 26, a gente vê que ele variou 0,20%. Parece sim uma variação bastante baixa, só que a gente está olhando o mês pontual. Lembra que nós temos que olhar sempre num horizonte muito maior quando a gente fala de finanças, investimento e economia. Se você quiser acompanhar todos esses dados, eu trago aqui semanalmente conteúdos atualizados sobre as projeções do Banco Central,
Segundas-feiras, vídeos curtos, bem focado, trazendo as projeções do relatório Focus. E nos sábados pela manhã, sempre também vídeos curtos com a atualização das taxas do Tesouro. Não está inscrito no canal ainda, está perdendo esse conteúdo. Agora, nesse levantamento de janeiro, o que o IBGE nos informa, nos diz quanto ao que mais aumentou ou que até teve uma redução dos preços, causando uma deflação. Temos aqui os 9 principais grupos. Eu destaquei em amarelo aqueles 2 grupos que tiveram, segundo o IBGE, na pesquisa dele, tiveram deflação, e destaquei os 2 em vermelho que tiveram a maior inflação neste mês de janeiro. Eu sei que muitos de vocês não concordam com esse índice aqui, ou não confiam nesse índice, dizem ser um índice manipulado pelo governo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você sentiu que a inflação no mês de janeiro no seu bolso aumentou somente 0,2%. Agora, se a gente olhar para esse quadro aqui, também é um aspecto que preocupa muito a economia do país, pois nós estamos na maior dívida pública da história. Você pode ver aqui, eu trouxe apenas um recorte de 2021 até 2025. Veja só o montante de dívida que o país tem. Isso é claro em reais, absoluto. Agora, se a gente olhar isso em relação ao PIB, a gente vê que 2025 está fechando em 80% do PIB em dívida pública. Agora, se a gente olhar, teve nos últimos anos, desde 2014, um ano de 2020, onde a dívida pública do país alcançou 86,5%. Preste bem atenção nesse índice aqui, pois eu vou mostrar para você agora as projeções para os próximos anos e, dentro desse contexto, também quais investimentos que se configuram interessantes para essa época, para os próximos 3 anos até 2028. Bom, a gente tem a previsão da dívida pública em percentual do PIB, chegando então 2025 a 80%, 2026 a 83,5%, 2027 a 85% e 2028 a 87%. Veja bem essa anotação aqui. Em 2028, o Brasil vai ultrapassar o endividamento que teve em 2020, que foi de 86,5% e foi um dos maiores endividamentos da história do país. Você lembra essa época de 2020, o que aconteceu? A gente não precisa mencionar aqui. E você lembra como era o governo financiando muita gente, botando dinheiro em muita atividade econômica que não poderia funcionar, o governo botando dinheiro. A gente achou que naquela época o país ia quebrar. Conseguimos sobreviver, mas estamos chegando perto, ou se não, pior desse cenário em 2028, sem um evento de saúde como tivemos em 2020, somente com os gastos públicos. Isso preocupa muito os economistas, as próprias instituições financeiras, pois, à medida que a dívida pública aumenta, mais títulos o governo emite para captar dinheiro, ou mesmo seria igual ele emitir mais dinheiro. E com isso, ele acaba aumentando a inflação. Então, a inflação não aumenta pelo consumo, não aumenta por eu comprar mais, por você comprar mais, ou pela escassez de fornecimento, pela indústria produzir menos, mas aumenta sim por conta da dívida pública. E isso precisa ficar no seu horizonte para os próximos anos, principalmente nas escolhas dos investimentos que você fizer daqui para frente. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, já deixe seu like aqui para mim saber e produzir muito mais conteúdos como este aqui no canal. Agora, nesse cenário, a gente se pergunta, tá bem, professor Eduardo, mas quais são investimentos, boas oportunidades de investimento com bons rendimentos? Vou trazer aqui na tela para você algumas sugestões bem interessantes para você olhar para esse período. Não estou dizendo que esse investimento é adequado para você. Muito cuidado, eu não estou fazendo indicação de investimento aqui, mas sim explicando para você como cada tipo de investimento se comporta nesse cenário da economia. Eu vou trazer para você aqui 3 opções de investimento, um deles ruim nesse cenário e 2 melhores que rentabilizam e dão segurança. Vamos lá. O primeiro é a poupança. A poupança
é um rendimento que atualmente ela rende pouco perante a inflação, tem praticamente todo o rendimento dela engolido pela perda do poder aquisitivo. Agora temos outras opções que rendem melhor. Temos os pós-fixados, e esses são títulos muito interessantes quando a Selic está em alta, uma vez que eles rentabilizam sim pelo índice atual. Então, aquele investidor que optou por algum pré-fixado alguns meses atrás, apostando que a taxa Selic cairia e ele estaria ganhando proporcionalmente mais nos próximos anos, ainda não vai ver este resultado tão cedo, pois nós temos ainda mais 45 dias onde a taxa Selic vai se manter em 15%, de forma garantida, não existe outra alternativa. Daqui a 45 dias volta a se discutir a taxa Selic. Então, pós-fixado, como Tesouro Selic, ainda são opções bem interessantes. Arriscaria dizer que são rendimentos garantidos, pelo menos aí nos próximos dias. Agora, se a gente olhar para um horizonte muito mais longo, como a gente vê 2027, 2028, que eu mostrei para você, a dívida pública que já está contratada e há o risco de aumento da inflação, a gente precisa olhar para títulos que remuneram pela inflação, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, onde ele tem uma taxa fixa e mais o índice da inflação. Ou seja, ele aproveita as altas taxas e cobre o risco da inflação disparar. O que é aproveitar as altas taxas? A gente está vendo hoje o Tesouro IPCA pagando o IPCA mais uma taxa fixa na casa de 7,70%. Já chegou a 8%. Isso são índices que a gente dificilmente enxerga na história da economia do país. Na história recente, eu quero dizer, nos últimos 20 anos. Portanto, estamos vivendo períodos com altas taxas, sim, fixas, e ainda cobrindo o risco da inflação se ela disparar. Você está vendo como é interessante ficar no vídeo por mais tempo, porque a gente construiu todo o cenário. A gente olhou a questão da taxa de juro, o tempo que ela permaneceu ou permanece em 15%. Eu te mostrei também sobre a inflação, como ela vem se comportando, qual é a meta do Banco Central, e te mostrei um fator que preocupa o mercado, que é a dívida pública futura, 2026, 27, 28. E isso põe em xeque, em questionamento, inclusive, a manutenção ou a queda da taxa de inflação, o que, obviamente, repercute na taxa Selic. Veja só, agora você tem um contexto para você falar com a sua rede de pessoas, com seus amigos, com seus parentes. Você tem um conteúdo relevante para contribuir com a vida das outras pessoas também. Inclusive, você pode estar compartilhando esse vídeo com o seu grupo lá no WhatsApp, para que eles acessem e entendam o cenário que está por acontecer. Mas para você que ficou até o final, se esse conteúdo fez sentido, eu imagino que você já deva ter deixado o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, vai lá, já se inscreve para receber conteúdo atualizado toda semana. Enquanto você se inscreve, eu já estou deixando essas outras indicações de vídeo aqui no centro da tela. Basta você clicar que eu já estou te esperando no próximo vídeo. Até lá!